Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo? E por que responderam assim, fraquinhos? Não passaram ali na cantina, tomaram um cafezinho, não? Vou perguntar de novo, tá certo? Vou perguntar novamente. Eu vou vindicar, ó, criatura abusada. Olá, tudo bem? Ah, melhorou, né, Cláudio? Estavam aqui no salão, ouvindo melodias suaves, agradáveis, que parece que foram organizadas já com embasamento no conteúdo da nossa palestra desta noite, né? Teve Nossa Senhora, teve oração de São Francisco. Qual foi a outra que teve? Qual foi a outra música, vocês que estavam aqui? Hein? Pai, aleluia. Todas essas melodias nos remeteu realmente a um processo de interiorização, né? Parece que Cláudio fez para me ajudar e foi ótimo, porque aí deu uma organizada nas ideias. Vocês me conhecem? Nunca me viu? Pois vai me ver muito aqui. Eu sou trabalhadora deste lar que nos acolhe desde 2007. Sou figura fácil aqui pelos corredores, na cantina, nas salas de aula, nos ciclos da ULI. E para mim é sempre um prazer estar participando das atividades da casa. Então, antes de eu começar a desenvolver o tema, eu vou pedir a vocês que levantem, por favor. Dá uma levantadinha aí. Ah, eu não queria não, estava tão bom ficar sentado, mas levantar também é bom. Estica a musculatura, né? Agora vamos dar uma olhadinha aí para a pessoa que está ao nosso lado. A pessoa está distante, mas busca com o olhar que a gente encontra. Tem outros que já estão perto demais, né? Mas é bom olhar também. E no ato deste olhar para o outro, vamos dizer para esta pessoa que nós conseguimos vê-la, que nós estamos conseguindo, só com o olhar, que nós estamos conseguindo percebê-la, sabendo que ela está conosco. E não só ela que está sentado na cadeira ao nosso lado, e nem eles que estão sentados e que nós não estamos vendo, mas principalmente aqueles que não puderam estar conosco hoje e que estão nos assistindo ao vivo, e eles querem se sentir também pertencentes a este agrupamento. Então vamos fazer assim, eu vou dizer a eles que vocês estão dando boas-vindas. Mas se vocês quiserem ajudar e dizer daí, eles ouvem também, tá certo? Então, para todos aqueles que nos assistem neste momento pela TV Harmonia, as nossas boas-vindas e o nosso acolhimento solidário. Sejam bem-vindos. Muito bem. Agora podem sentar. Ou vocês querem ficar em pé? Não quer? Por que não? Não é bom não ficar em pé? Eu sempre que posso, eu gosto de ficar em pé. Porque a gente fica com a coluna mais alinhada, né? Existe alguém que esteja vindo a este lar que nos acolhe pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Existem algumas pessoas. Vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Este lar nos pertence. Faz parte da nossa história. Portanto, se nós estamos dentro de um lar, nós fazemos parte de um núcleo familiar. Portanto, somos todos familiares. E familiares se acolhem, sorriem, abraçam, conversam. Então, sempre que tiverem a oportunidade de aqui chegarem, troquem este calor tão importante para as nossas existências. Porque a gente não percebe, mas nós sentimos uma grande necessidade de compartilhar quem somos com o outro.
Nem que seja com um sorriso, nem que seja com um abraço, nem que seja com um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso faz com que o outro se sinta acolhido, se sinta pertencente, se sinta importante, né? Então, hoje, nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 6, início do livro, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a intenção de Emmanuel, ao escrever os capítulos deste livro, foi nos trazer referências evangélicas das passagens e de situações vividas por Jesus. Neste capítulo, que é o capítulo 6, que tem o título Esforço e Oração. O que será que esse capítulo fala? O que é que vocês acham? Esforço e oração. Do que será que esse capítulo está falando? Quem tem uma ideia? Hein? Da fé, do trabalho do dia a dia, do ação, que mais? Esforço e oração. Não é esforço só, nem é oração só. São as duas coisas juntas. Neste capítulo, ele já começa com uma citação evangélica de Mateus, que fala de um momento bem interessante, que Jesus, tendo passado todo o dia pregando, após terminar as suas pregações e as atividades do dia, junto com os discípulos e com a multidão que o acompanhava, ele se afastou do grupo, subiu ao monte e foi orar. E lá ficou recolhido durante um bom período de tempo. Tendo terminado as suas orações, as suas reflexões, ele retornou para o convívio das pessoas que lá estavam. E aí, Emmanuel, a partir dessa citação, ele começa a desenvolver um pequeno texto. É um livro que vale a pena ser lido, todo ele, porque cada capítulo ele traz uma temática, cada temática tem muito a ver com os ensinamentos de Jesus e guarda uma associação bem íntima com um dos capítulos do Evangelho ou com mais de um. Então vale a pena, é um livro que vale a pena ser lido. Atualmente ele não está disponível na livraria, mas eu já conversei inclusive com a moça que lá trabalha, pedindo que a distribuidora traga alguns desses livros para que a gente possa ter e vocês possam ter acesso a essa leitura, que é uma leitura que vale a pena. São leituras rápidas, leituras bem diretas, que nos ajudam a refletir. E nesse capítulo, a partir dessa citação de Mateus, né, ele começa a dizer e a nos explicar o quanto é importante o nosso esforço no dia a dia. O quanto é importante nós, seres humanos, nos esforçarmos para termos representatividade no ambiente social onde nós estamos inseridos. Seja dentro do lar, seja dentro da família como um coletivo como um todo, seja no ambiente profissional, seja no ambiente de lazer, seja dentro da instituição que eu tenha acolhido como uma instituição religiosa, ou seja, o que Emmanuel nos convoca é o seguinte: buscar pelo esforço de sermos melhores, para que ao nos recolhermos, para entrarmos num processo de comunhão conosco e o sagrado, nós possamos estar conscientes de que desempenhamos com propriedade as atividades do nosso dia a dia que fazem parte da construção desse ser humano que nós somos. Esta é uma tradução minha do que está contido no livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título
é nada mais, nada menos do que uma frase muito conhecida de Jesus, não é? Quando ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não vier a mim. Então, esse livro, ele já nos propõe reflexões com relação a isso. Como chegar a um processo de conexão com o divino, e o divino, ele habita em mim, se eu não consigo perceber que as experiências da vida, as experiências de vida que eu escolhi para esta jornada chamada reencarnação, ela precisa ser trilhada com esforço, para que nós possamos realizar no mundo a tarefa que Jesus bem nos ensinou. Qual foi a grande missão de Jesus diante de nós? Foi ensinar coisas impossíveis de realizar? Não. Jesus, durante sua trajetória conosco, ele todo o tempo disse e realizou ações que qualquer um de nós seria capaz de realizar no seu cotidiano, no seu dia a dia, com o esforço diário do seu labor. Então, esse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ele guarda uma relação muito interessante com um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25, que trata do tema que diz assim: buscai e achareis. Aí, enquanto eu me dirigia para vir conversar com vocês, eu me questionava o seguinte: será que nós que aqui estamos no salão, e aqui nós temos seres de duas dimensões, não temos? Temos ou não? Quem são esses seres das duas dimensões que nós temos? Um agrupamento são vocês, que estão encarnados, né, e que aqui vieram. E o outro agrupamento são quem? Os desencarnados. Tão espíritos quanto nós. Com as mesmas qualidades que nós temos, com as mesmas dificuldades que nós temos. Porque os seres do universo, eles são, por característica, criações de Deus. Portanto, com características semelhantes. O que difere cada indivíduo do outro, cada sujeito do outro, cada espírito do outro, é o esforço que ele faz para se conhecer, saber quais são as suas possibilidades enquanto espírito e, se identificando coisas a serem modificadas, trabalhar, elaborar para modificar aquilo que ele identifica como um elemento que não está lhe trazendo harmonia pessoal. Então, aqui, todos nós somos espíritos. Todos nós tendo tido a oportunidade, ou antes, ou agora, de estar tendo experiências num corpo físico para conseguir perceber qual o seu papel de espírito dentro de um ambiente social. Então, quando o Evangelho, no capítulo 25, nos convida para pedir, buscai e achareis, aí ele vem com um subtítulo que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Por isso que é um capítulo que guarda relação com esforço e oração. E aí, bem pertinente a esta atividade que acontece às quartas-feiras, aqui no Centro Espírita Harmonia. Porque enquanto eu me preparava
para estar aqui com vocês, eu me questionava o seguinte: será que vocês que aqui estão, encarnados ou desencarnados, já identificaram o seu papel pessoal no ambiente onde vocês estão inseridos? Será que nós já percebemos qual a nossa missão pessoal ou o nosso propósito pessoal diante da vida? Será que nós entendemos, independente da idade cronológica que nós estejamos vivendo, que cada experiência é a possibilidade de eu construir algo diferenciado e que possa ser bem adaptado a mim e aos outros que estão no meu entorno? Ou será que eu ainda estou naquela condição de criancinha birrenta, que acho que as pessoas é que me fazem mal, as pessoas são que não me compreendem, as pessoas são aquelas que me prejudicam? Porque quando nós chegamos a uma instituição como o Centro Espírita Harmonia, que tem principalmente como um elemento de construção a percepção de que somos espíritos e que todas as escolhas que nós fazemos, ela traz uma resultante para as nossas vidas. Portanto, para nós que aqui chegamos, ou nós que estudamos na ULI, ou nós que facilitamos aula na ULI, ou nós que estamos aqui no papel de refletir com vocês sobre determinadas temáticas, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos espíritos e que nós temos uma responsabilidade diante deste fato. E a responsabilidade que nós temos não é diretamente para com o outro, é principalmente para conosco. Porque só nos percebendo, só nos aceitando e conseguindo modificar os elementos que destoam daquilo que eu desejo ser, é que eu posso, pelo esforço, trabalhar em benefício das outras pessoas. E aí, neste capítulo, Emmanuel diz assim: existem segmentos religiosos que propõem que o indivíduo se coloque num ambiente restrito, pessoal, para que pela oração ele consiga transformar aquilo que ele perceba que deve modificar. Mas Jesus todo o tempo nos deu uma lição de que se recolher em determinado momento para entrar em contato consigo mesmo, não quer dizer que eu devo estar isolado das outras pessoas. E aí ele nos deu como referencial ir em busca do outro. Ir em busca de conviver com o outro. Por isso, todas as vezes que eu aqui venho, eu peço a vocês isso que eu pedi hoje. Levantem para sair dessa zona de acomodação, de estar no conforto da posição que eu gostaria e fazer um esforço de perceber que existem outras pessoas, que existem outros espíritos que aqui estão junto comigo. Espíritos que são encarnados, espíritos que também são desencarnados, que estão como eu em busca de alguma coisa. Aí eu pergunto a vocês, meus queridíssimos amigos, quando vocês saem ou do ambiente de trabalho, ou do lar de cada um de vocês, o que vocês vêm procurar aqui? Já pararam para pensar? Quando vocês penetram neste portão do Centro Espírita Harmonia, o que é que eu estou buscando? O que é que eu quero? O que é que eu desejo?
do que é que eu estou necessitando. Qual a necessidade que eu tenho? Eu sei que cada um de vocês já encontraram a resposta. E não precisa verbalizar. Porque esta resposta pertence a cada pessoa. Eu sei exatamente o que me move até aqui. E sei exatamente o que me mantém aqui. E não se engane, porque nós não chegamos neste ambiente procurando por coisas externas. Quando nós chegamos aqui, nós estamos em busca de nós mesmos. Estamos em busca da pessoa que nós somos e que nós não estamos conseguindo identificar. E às vezes nos surpreendemos com este personagem que eu coloco no mundo e eu digo assim, mas essa pessoa não sou eu. Eu sou mais do que isso. Então, quando vocês chegam até aqui, vocês chegam em busca de alguma coisa. Mas eu posso afirmar, sem nenhum erro, de que mesmo que vocês não percebam, quando vocês chegam aqui no Centro Espírita Harmonia, vocês estão em busca de vocês mesmos. Só que, a maioria das vezes, eu vou colocando justificativas para esta busca que eu estou realizando. E aí, num trabalho como este, num trabalho público, mas com um tratamento específico, a maioria daquelas pessoas que aqui vêm estão iniciando também ou já iniciaram um tratamento, não foi? Me digam aí, quantos de vocês estão em tratamento? Quantos de vocês estão começando agora? Maioria é das pessoas que aqui vieram em busca de quê? Em busca de quê vocês vieram? De autoconhecimento. Porque vocês não vieram aqui para buscar o que não perderam, nem para perder o que não lhes pertence. Vocês vieram aqui em busca do que Cláudio disse, em busca de autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é esta pessoa que caminha todos os dias, que dorme, acorda, trabalha, se relaciona com outras pessoas? Eu não sou apenas e tão somente as dificuldades. Eu sou muito mais que isso. Então, quando nós chegamos aqui na quarta-feira, e nós sabemos, né, que aqueles que estão fazendo o tratamento ou iniciaram, estarão sendo ajudados por uma dinâmica de tratamento espiritual, não é? Sabem disso, não sabem? Mas o tratamento espiritual não é aquele que vai acontecer depois daqui, não. O tratamento espiritual é este. É este contato com pessoas que não são donos da verdade, mas são pessoas que já entenderam o seu papel e que são capazes de alguma forma, me sensibilizar para que eu entenda que felicidade é um estado pessoal de realização. E que eu só não estou feliz porque ainda não me esforcei para isso. E que ninguém, nem encarnado ou desencarnado, tem autonomia para me fazer sofrer. Porque se eu me esforço, eu não permitirei que outras pessoas tenham autonomia sobre o meu processo emocional. Para que eu possa me empoderar desta realidade, eu preciso me conhecer. Ô Nil, mas para me conhecer,
Eu não deveria também adquirir conhecimento? Sim. Porque quando eu adquiro conhecimento, eu fico mais apropriado de conteúdos para, inclusive, me autoconhecer. Aqui o Harmonia, ele nos propõe uma abertura de possibilidade de conhecimento e uma abertura que nos propõe ao esforço pessoal de nos conhecermos. É uma instituição que quando nós chegamos aqui e quando vocês fazem entrevistas, a primeira coisa que vocês recebem orientação é: existe um curso chamado Curso Básico de Espiritismo que pode lhes ajudar a entender a vida de uma forma diferenciada. Que acontece todas as segundas, todas as terças, todas as sextas, sábado de manhã e sábado de tarde. Então não dá nem para dizer, eu não tenho tempo. Eu tenho uma turma segunda, eu tenho uma turma terça, eu tenho uma turma sexta, todas às 19h30, que normalmente é um horário que eu já saí do trabalho. E aos sábados eu ainda tenho, sábado pela manhã, a partir das 10 horas, e sábado à tarde, a partir das 15 horas. Então, o que esta casa faz conosco é o seguinte: as nossas portas estão abertas. Os nossos corações estão solidários. Todos os trabalhadores e voluntários desta casa estarão sempre com os braços abertos e todas as portas estarão sempre abertas para todas aquelas pessoas que aqui cheguem, presencialmente ou virtualmente. Mas o esforço de cada um nós não podemos estabelecer. Dizer a vocês, quando vocês aqui entram, e eu me recordo bem quando cheguei aqui há 11 anos atrás, olha, o caminho é este. Nós não podemos dizer, porque as escolhas pertencem a cada um de nós. E um bom caminho de esforço é buscar conhecer. Conhecer para se libertar. Porque quando nós começamos a conhecer, nós começamos a perceber que muitas das dificuldades que nós fazemos, que nós vivemos, foram escolhas equivocadas que nós fizemos. E reconhecer que as escolhas poderiam ter sido diferentes e fazer novas escolhas é esforço pessoal. Porque após conseguir identificar aquilo que em mim pode ser melhor acessado, melhor harmonizado, aí a oração, ela terá um papel pleno de conexão entre eu e quem? E Deus, né? Porque a oração não é uma repetição de palavras. E foi exatamente isso que Emmanuel vem trazer, desdobrando no capítulo. Orar não quer dizer repetição de palavras. Orar é um momento pessoal de conexão direta entre a criatura e o seu Criador. E não precisa de palavras. Orar é sentimento. Orar é entrar em conexão consigo. Percebem porque Jesus, quando terminou a pregação, ele se isolou das demais pessoas? O isolamento aí é uma metáfora. O isolar quer dizer entrar em conexão consigo para que você possa entrar em conexão
com Deus. Porque do que me adianta sentar em qualquer plateia, em qualquer auditório, de qualquer templo, se eu não estabeleço uma conexão com o Criador? Aí vem aqui Cláudio, no finalzinho, né? Cantou uma oração que todos nós conhecemos. Nem sempre sabemos cantar ou recitar. Às vezes a gente vai recitar ela e bota uma frase de trás para frente, da frente para trás, mas que é uma oração que foi creditada a quem? Quem estava aqui no início? Qual foi a oração cantada, acreditada a uma pessoa que tem até uma pesca aqui atrás de mim? Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ele era o exemplo real, porque se eu não quiser tomar Jesus Cristo como base, porque às vezes nós dizemos assim, mas pegar Jesus Cristo como modelo, quem sou eu, né? Sou um espírito em processo de aprendizagem, tanto quanto ele foi um dia. Então sou e posso tomar sim Jesus como modelo. Mas se eu não quiser Jesus como modelo, vamos tomar o outro. Francisco de Assis, que em determinado momento da sua vida disse não a tudo que ele vivia, não foi? Como era que Francisco de Assis vivia anteriormente? Tinha uma vida social boa, tinha uma vida social de vivência com amigos. Sim, como todos nós temos. Era o quê? Sim, era rico. E usufruía do que a fortuna que o pai tinha garantia para ele. Só que em determinado momento, o Francisco de Assis disse o quê? Chega. A partir de hoje, eu quero para mim uma outra realidade. Largou tudo o que tinha, corajoso, né? Largou tudo o que tinha e empreendeu uma nova jornada. Uma jornada de esforço. E quando a gente fala de jornada de esforço, não estou falando de pobreza. A pobreza aí foi uma opção, né? Na verdade, não é uma pobreza, é voto de simplicidade. Por isso, adotou o hábito franciscano, voto de simplicidade. Não quero mais a vida que eu tinha antes. A partir de agora, eu quero viver desta forma. E aí, nós sabemos que esta oração foi creditada a ele, né? É um diálogo entre a criatura e o Criador. Ele está pedindo o que para ele? Apenas e tão somente a lucidez de não exigir nem esperar nada dos outros, e sim ele poder doar ao outro. Ah, Nil, agora você pegou pesado. Você disse que, na dúvida de não querer como modelo Jesus Cristo, que seja Francisco de Assis, que também não é fácil. É fácil. Desde quando eu perceba o que eu quero para mim. Ora, eu não estou pedindo que vocês deixem todos os seus bens, tirem todas as roupas que vocês usam e gostam e se sentem confortável, vistam um hábito e saiam por aí, né, ajudando os animais, ajudando as pessoas, conversando com os passarinhos. Mas se desejarem fazer isso, façam também. O que eu estou dizendo é que nós podemos, nesta vida, fazer a mesma coisa que Francisco de Assis fez e tomar uma nova atitude diante da vida, pelo esforço de desejar ser diferente. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar de ter pena de mim mesmo.
Ah, coitadinho de mim. Oh, mas coitadinho de mim. As coisas não dão certo, coitadinho de mim. As pessoas me maltratam, coitadinho de mim. As pessoas não me entendem, coitadinho de mim. As pessoas não me compreendem, não me aceitam. Enfim, eu preciso tirar dos outros a responsabilidade que me pertence. E é isso que a doutrina espírita nos propõe. É isso que o espiritismo traz para aqueles que enveredam pelo estudo e pela busca. Porque o que a doutrina espírita faz é nos mostrar que nós somos os autores da nossa história. Nós somos os construtores do nosso presente e os construtores do nosso futuro. Então, num trabalho como esse, que tem como propósito, eu acho que vocês leram aí, né? Que essa atividade de quarta-feira, ela tem como propósito levar princípios do Espiritismo. E ter absoluta certeza de que é espírito é um princípio espírita. Ter absoluta certeza de que existe Deus e que Ele é o Criador é um princípio espírita. Ter absoluta certeza que a nossa felicidade ou provável desconexão com ela é responsabilidade nossa, é um princípio espírita. Ter absoluta certeza que nós estamos aqui reencarnados para termos a experiência de nos tornarmos pessoas mais maduras diante da vida, isso é um princípio espírita. Que nós vamos adquirindo, e à medida em que nós vamos adquirindo o conhecimento, nós vamos nos apropriando do conhecimento de nós mesmos. Daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos ser. Porque aqui nenhum de nós é peça acabada. Aqui nenhum de nós é uma obra de arte acabada. Nós somos uma obra de arte aberta, em construção, em processo de aprimoramento. Nenhum vai estar na mesma condição de maturidade e lucidez, igual, idêntico. Cada um estará vivendo o seu processo, que é pessoal. Mesmo tendo certeza de que estamos todos reencarnados e que a reencarnação em que eu estou vivendo não é a primeira nem será a última, que nós já vivemos muitas experiências e que ainda viveremos algumas que nos propicie este amadurecimento diante da vida, nenhum aqui de nós é detentor de nenhuma verdade absoluta. Porque a verdade e a realidade é uma percepção subjetiva. O que nós estamos aqui e o meu propósito ao vir refletir com vocês sobre este capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida é ajudá-los a perceber que a construção desta vida é responsabilidade de vocês. Não pode ser creditada ao outro, muito menos ao obsessor, porque nós adoramos essa expressão. É como se quando eu dissesse a palavra obsessor, eu tirasse a responsabilidade daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. E eu não posso delegar ao outro algo que me pertence. O outro só vai me influenciar de uma forma polarizada negativamente se encontrar em mim os instrumentos próprios para tanto. Portanto, se eu pensar harmoniosamente e se eu sentir harmoniosamente, ao invés de eu convidar para o meu campo psíquico e energético espíritos que estejam em sofrimento, eu vou fazer o contrário. Eu vou convidar pessoas para estar comigo, pessoas que estão em harmonia. E então meu processo será diferenciado. Então, quando vocês pensarem em esforço,
pensem exatamente no que esta palavra significa. Pensem aí quando alguém faz assim, você diz assim, ah, mas eu já não estou aguentando mais. Aí alguém diz para você assim, faça um esforço extra. O que se representa isso? Faça um esforço extra. Encontre aí em você uma força a mais que lhe ajude a realizar esta tarefa. Já disseram isso para vocês? Comigo já. Fazendo aquele teste de esforço da esteira. Né? Vocês já fizeram? Quem já fez o teste de esforço aqui? Tem uma hora lá, que eu não sei exatamente quando, né? Que aquela esteira fica pesada, né? E você diz assim, aqui já deu para mim. Não consigo mais ir além. Aí a moça que nos auxilia no teste faz, vá, arranje mais, se esforce mais um pouquinho que já está acabando. Percebe que quando ela diz assim, menino, já está acabando, vem um negócio lá de dentro, não é? Uma força esquisita e você consegue realizar o tal do exame até o final. Ó, arranje aí uma força que lhe mobilize a agir. É isso que o Espiritismo nos propõe. Pegue essa esteira que vocês estão se arrastando, que é a vida, né? Uma esteira pesada, uma esteira que eu já não estou mais suportando arrastar, e busque pelo esforço extra que vocês encontram. Isso em qualquer situação. Seja quando eu estou passando por um momento de dor física, seja quando eu estou passando por um momento de saudade, seja porque eu estou passando por um momento de abandono, porque eu estou de luto pela perda de um ente querido, porque as coisas não estão acontecendo na minha vida como eu acho que mereço. Existe uma diferença entre o que eu acho que eu mereço e o esforço que eu faço por conquistar, né? Então, quando a esteira da vida de vocês estiver muito pesada, pensem no teste ergométrico, que diz assim, olha, está acabando, isso é o finalzinho. Vá, encontre uma força aí dentro de você e siga. E aí quando a gente toma esta iniciativa, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. As coisas começam realmente a acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo sim. Eu tenho consciência da dificuldade, mas eu sei que esta dificuldade vai me tornar um ser humano diferente. Essa é a proposta deste capítulo. Esforço e oração. Porque oração sem esforço são palavras. E aí eu observava, quando começou o trabalho, né? Quase todo o trabalho espírita, na verdade, ele sempre começa com uma oração. Já perceberam isso? Se vocês chegam aqui na quarta-feira, começa com a oração. Se vocês chegarem aqui amanhã na doutrinária de quinta-feira, que o facilitador é Adenauer Novaes, oração. Se vocês vierem para a doutrinária de sexta-feira, que vão me encontrar novamente, oração. Se chegarem no Evangelho, oração. Ule, oração. Porque a oração é aquele momento em que nós vamos abstrair do mundo e entrar em conexão conosco. Mas já pararam para pensar e perceber que quando a pessoa que aqui está, no caso Rosane hoje, diz assim, vamos procurar relaxar. Já pararam para ver quantas coisas vêm na nossa cabeça? Parece que todas as preocupações do dia
chegam até nós, porque nós não nos preparamos. Porque quando nós chegamos aqui a este salão ou a qualquer outro lugar para orar, é necessário nós buscarmos por alguns momentos de silêncio interior. Porque só eu buscando por alguns momentos pelo silêncio interior é que Deus conseguirá conversar conosco. Porque diferentemente do que nós habitualmente achamos que Deus está fora de nós, é dentro de nós que nós encontramos Ele. Porque dentro de nós existe uma força que é evidentemente a realização de Deus em nós. E quando disseram para nós, aí alguns anos atrás, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é porque nós fisionomicamente somos iguais a Ele. É porque nós temos internamente a mesma expectativa e a mesma perspectiva de sermos perfeitos. Ser perfeito é pensar e sentir de forma harmonizada. Então, quando nós pensarmos, hoje, vamos chegar em casa, né? Vocês ainda ficarão aqui, ainda participarão da visualização, que é um momento que propicia para que nós comecemos a pensar naquilo que nós somos, na condição em que nós estamos e aquilo que nós desejamos ser. Então, eu sugiro que cada um de nós, no momento em que iniciar a segunda parte do trabalho, pensem aqui agora o que vocês vieram achar. Porque se eu vim buscar, eu vou encontrar. Tudo o que nós buscarmos, nós encontraremos. Agora, a questão é, o que é que eu vou fazer com o que eu encontrei? Então, no momento em que vocês estiverem aqui, pensem com o coração aberto, e o coração aqui no sentido metafórico. O que foi que eu vim buscar no Centro Espírita Harmonia no dia 29 de agosto de 2018? Porque tudo o que vocês vieram buscar, vocês encontrarão. Agora, enquanto estiverem aqui, também decidam, e aí é esforço. O que eu vou fazer com tudo aquilo que eu encontrei aqui? Boas reflexões. Obrigada pela oportunidade e muita paz.